Uma palavra muito dura que Jesus utiliza no dia de hoje, porque ontem nós meditávamos sobre aquela situação em que a mulher é pega em adultério, e Jesus diz: eu não te condeno, vá em paz. Mas depois que Jesus faz isso, muitas pessoas começam a questioná-lo e a colocar a morte como um destino certo para ele. Mas Jesus diz: olha, se vocês não acreditarem em mim, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, vocês morrerão nos vossos pecados. O que significa isso? Se nós não acreditamos em Jesus Cristo, se nós não acreditamos no seu sacrifício na cruz, se nós não vivemos a partir da sua palavra, nós também não alcançamos o perdão de nossos pecados, concordam? Sim ou não? Sim. Ou seja, a melhor maneira de escapulir do pecado é acreditar que o sacrifício de Jesus na cruz apaga toda a nossa maldade e apaga todo o mal que nós cometemos. Porque se assim não fosse, nós estaríamos vivendo ainda como pecadores. E nós sabemos que nós vivemos como aqueles que, pelo sacrifício de Jesus, por sua graça, por sua misericórdia, alcançamos de Deus o perdão de todas as nossas faltas. E é importante porque quando Jesus ele toca nesse assunto, ele coloca o centro de todo o evangelho. Muitas pessoas começam a interpretar Jesus como sendo uma pessoa política, começam a interpretar Jesus como um reformador de religião, começam a interpretar Jesus como um louco, começam a interpretar Jesus apenas como um profeta. Mas hoje o evangelho fica claro, Jesus não é nada disso, Jesus é a salvação total. Ele diz: quando eu for elevado da terra, vocês conhecerão e saberão que eu fui enviado pelo Pai. Vejam, e quando nós olhamos Jesus dizendo essa palavra, quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim, curarei todas as doenças, de que nós lembramos? De que nós lembramos? O que aconteceu igualzinho e o povo foi salvo? Vocês não prestaram atenção na primeira leitura, não? A serpente que foi elevada no deserto. Escutem, olha, assim como aquela serpente, ela foi um sinal de salvação para que todos que para ela olhassem fossem curados, assim é Jesus. Mas quando a gente olha a leitura do livro de Êxodo, o povo começa a reclamar, do livro de Êxodo não, do livro de Números, o povo começa a reclamar com Moisés: Moisés, por que você tirou a gente do Egito? Para a gente morrer de fome? Para a gente poder ficar aqui nessa falta de água, sem pão? Já estamos com nojo desse maná que Deus nos dá. E aí Deus, para castigá-los, e aí quando eu falo castigar, não é castigo no sentido de que Deus sente prazer em fazer o mal, não. Mas para orientá-los e mostrá-los que Deus é maior do que tudo, envia as serpentes que, ao morder cada um, a pessoa que era mordida, o que acontecia? Morria. Mas, depois que Moisés elevou a serpente no deserto, a pessoa era mordida, o que ela precisava fazer para ser curada? Olhar para a serpente. Ou seja,
A salvação, ela é apresentada para mim, para você, para os seus filhos, para os seus parentes, mas é necessário haver da nossa parte um movimento interior de olhar e acreditar. Muitos dos que foram mordidos pelas serpentes enviadas por Deus, mesmo quando aquela que estava na haste levantada, morreram. Sim, porque não acreditaram. Eu vou olhar para uma serpente e vou ser curado? Será que é tão fácil assim? Você nunca imaginou que, por exemplo, padre, eu fiz um mal tão grande. É fácil assim? É só chegar perto do padre e pedir perdão que está tudo resolvido? É, fácil. Só que eu preciso mover os meus olhos, o meu coração, a minha mente para esse Deus. Porque se eu não faço, o que acontece? A salvação não chega a mim. Lembra, quando nós vamos consagrar o cálice, nós dizemos: isto é meu sangue derramado para a salvação de todos. Mas quais todos são esses? Os que aceitam Jesus. Porque se você não aceitar Jesus, você vai estar salvo? De jeito nenhum. As pessoas acham: não, eu acredito em Deus, eu rezo em casa, eu faço isso. Tá bom, meu caro, você pode acreditar, mas Jesus não pediu só isso. Jesus pediu que você frequentasse a igreja. Jesus pediu que você comungasse o corpo e o sangue dele todas as vezes que a gente se reunisse. Vocês acham que a gente celebra a Santa Missa todo dia? Por quê? Porque Jesus disse: todas as vezes que vocês fizerem isto em memória de mim, estarão alcançando a salvação. Por que a igreja celebra a missa todo dia? Porque ela quer a salvação. E a salvação significa o quê? Perdão de pecado. Não é nada mais. Por exemplo, se você pega lá no capítulo 3 de João, o diálogo entre Jesus e Nicodemos, Nicodemos chega perto de Jesus e diz assim: Senhor, me explica uma coisa, o que o Senhor veio fazer nesse mundo? O que o Senhor veio nos ensinar? O Senhor veio nos libertar de Roma? O Senhor veio trazer comida para quem tem fome? O Senhor veio resolver problemas jurídicos? O Senhor veio restaurar a religião? Não. Eu vim trazer o perdão dos pecados. Aí as pessoas pensam assim: mas só isso? O Senhor veio trazer o perdão dos pecados, só isso? O Senhor saiu do céu, desceu na terra, sofreu, foi rejeitado, foi todo machucado, pregado na cruz para salvar a gente do pecado? Só isso? Parece uma bobagem, né? Mas qual que é a raiz de todo mal no mundo? Pecado. Se nós conseguíssemos tirar do nosso meio inveja, orgulho, vontade de querer ser maior do que o outro, vontade de querer ser mais poderoso que o outro, vontade de querer tudo para si, nós resolveríamos todos os nossos problemas, não? Qual que é o problema do mundo? A fome? Não, porque tem gente que tem mais do que o necessário. Qual que é o maior problema do mundo? A inveja? Não, o pecado. Ele destrói em nós a capacidade de olhar para o outro e enxergar no outro Jesus Cristo. Vejam, ontem, aquela mulher que estava sendo apedrejada, e ia ser apedrejada, foi pega em flagrante adultério. O pessoal trouxe ela arrastada pelo cabelo. Ok. Mas se fosse a sua irmã que estivesse ali, sua irmã de sangue, se fosse a sua mãe,
Se fosse um parente próximo, você deixaria que fosse apedrejado? Olha para você ver. Agora, como é o outro, não conheço, não tem envolvimento, o pecado, ele destrói em nós a capacidade de olhar para o outro e enxergar no outro Deus. Por isso que, quando Jesus vai dizer hoje no Evangelho, quando tiverdes elevado o Filho do Homem, ou seja, o pregado na cruz, vocês saberão que eu sou. O que Jesus diz com isso? Quando Moisés entra na caverna, recebe a missão de salvar o povo do Egito, ele pergunta, espera aí, Senhor, quando o povo perguntar para mim qual que é o seu nome, o que eu respondo? Diga, eu sou, me enviou. Esse é o nome de Deus. Eu sou é o nome de Deus. Então Jesus está dizendo, quando vocês me levantarem da terra, na cruz, vocês saberão que eu sou o Deus Todo-Poderoso. E talvez não haja mais tempo de salvação. Veja, não é isso que está escrito aqui, ó, no início do Evangelho? Eu parto e vós me procurareis, mas vocês morrerão no vosso pecado. Eu não posso brincar com religião. Eu não posso brincar de ser cristão. Eu não posso ficar fazendo firula para pecado, porque eu posso receber a condenação eterna. Nós não podemos, as pessoas dizem, né? Não, eu vou na igreja na hora que eu quero. Ah, isso é bobagem, ficar escutando o que padre diz. Oh, mas não sou eu que estou dizendo, não, é Jesus que está dizendo. Agora, se você não acredita nele, não é um problema meu, é um problema seu. Na hora que a lata chiar, não adianta chorar. Na hora que o negócio começar a dizer, não adianta, porque eu e você sabemos o que Deus quer de nós. Deus quer que nós vivamos uma vida santa. Deus quer que nós nos assemelhamos a eles. Sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Qual que é o grande exemplo para nós? Eu tenho que alcançar que tipo de pessoa? Eu tenho que reproduzir em mim os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, se eu quiser ser salvo. É simples. Assim como foi simples, qual foi a dificuldade de Moisés fazer uma cobra, pendurar ela numa haste e levantar no deserto? É simples. Simples. Qual que é a dificuldade de você não... Agora nós estamos sem a cruz, porque a gente tampa a cruz nesse momento, né? Você está com raiva? Ajoelhe-se diante da cruz. Ela é capaz de te ensinar a se acalmar. Você está alegre demais? Olhe para a cruz. Ela vai te ensinar a te colocar no lugar certo. Você está feliz de uma maneira esplendorosa? Olhe para a cruz. Você está triste, abatido, desesperado? Olhe para a cruz. Porque ela é o sinal da nossa salvação. E tem gente que não acredita nisso. Tem um bando de bobo aí, que se diz protestante, que fica criticando a gente. Sei para que católico fica adorando um Deus morto. Só se for na Bíblia dele, né? Na Bíblia dele, a cruz pode significar um Deus morto, mas na nossa religião, a Bíblia, a cruz significa o quê? O sinal de que se eu estiver doente, se eu estiver vivendo uma vida ruim, ou se eu estiver também com muita alegria, para quem que eu tenho que olhar? Para o crucificado, porque é lá que eu vou ver aonde está Deus. Vejam, é tão simples. Só que a gente complica o negócio de uma tal maneira
O povo lá no Egito, lá no deserto, enquanto estavam com Moisés, na hora que viu Moisés levantando uma serpente no deserto e dizendo assim, olha, quem for mordido pela serpente e olhar para essa cobra aqui, nessa haste, será curado. Muita gente olhou para Moisés e falou assim, Moisés bateu a cabeça na pedra. O sol deve ter fritado o cérebro de Moisés. O que tem a ver uma serpente numa haste com o que eu estou passando, com a minha salvação? Não é essa a pergunta que nós fazemos? O que tem a cruz a ver com a minha salvação? Tudo. É dela. Nós vamos cantar na Sexta-feira Santa, né? A Igreja Católica Apostólica Romana não adora um Deus morto. Na Sexta-feira Santa, na adoração da Santa Cruz, nós estaremos aqui todos na igreja, com certeza, nós vamos cantar no momento mais triste, no momento em que Jesus está expirando, morrendo na cruz, nós vamos cantar o quê? Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Você já viu a loucura? Olha a loucura. Que é isso? Ao ver Jesus morto na cruz, nós deveríamos fazer o quê? Ai, meu Deus está morto, oh, não acredito no negócio desse. Nós não, nós cantamos vitória. Vejam, porque se a gente acredita nesse sinal de salvação, é porque a gente olha para Jesus e percebe que Ele é a cura de todos os nossos desvios, sejam desvios do mal, sejam desvios do bem. Olha, para nós, ver Jesus na cruz, por isso que a gente não pode perder isso. Hoje em dia, estão substituindo a cruz por um monte de coisa. Substitui a cruz por vela, substitui a cruz por qualquer coisa, porque a cruz é sinal de salvação. E o mundo, ele não suporta ver a cruz não, viu? A cruz incomoda. Outro dia alguém disse assim, padre, estão querendo tirar as cruzes das escolas, querendo tirar as cruzes das repartições. Isso é antigo, né? Isso tem mais de 20 anos que está nessa. Sabe por quê? A cruz, ela nos questiona. Ao olhar para a cruz, eu não consigo ficar sem uma resposta positiva ou negativa. Então, para o mundo conquistar mais gente, tira a cruz, para que as pessoas não tenham ponto de salvação, não saibam aonde chegar. Por que todos os movimentos, gente, todos os movimentos ideológicos, eles implicam com quem? Com o cristianismo. Todos os movimentos ideológicos. Por quê? Quando olham para a cruz, ficam assustados. Esse Deus atrai para si esse tanto de gente? Sim, porque Ele cura. Você pode pegar qualquer tipo de livro. Eu trabalhei na cadeia, eu sei. Você pode pegar a história de João e Maria e distribuir na cadeia, não salva ninguém. Não muda o coração de ninguém. Você pode pegar Romeu e Julieta de Shakespeare. A pessoa vai ler, mas bota a Bíblia na mão de quem está preso para você ver como é que aquele povo converte. Porque eles se sentem amados, se sentem recuperados. Porque esse Jesus que foi elevado na cruz atrai a si todas as pessoas. Mas o atrair não significa muita coisa, é preciso que eu vá ao encontro. Por exemplo, é só para entender, né? Eu estou passando na rua, vejo uma mulher linda, me atraio por ela, olha que beleza. Mas se eu não chegar na mulher, o que acontece? Eu não caso. Ou mesmo uma mulher também com o homem, as que já são casadas não pode, né? Os que são casados não pode. Mas os solteiros,
Se for atraído, mas não chegar perto, o que vai acontecer? Vai perder. Assim também a cruz. Foi atraído, é preciso se aproximar para poder sentir, para poder entrar em contato, entrar em comunhão, começar a conversar, começar a conhecer. Não adianta ficar no Deus da ideia. É preciso se aproximar do Deus da presença. Que aí sim nós seremos salvos e teremos as nossas vidas recuperadas pelo amor de Deus. Amém? Vamos ao Senhor.